Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Hoje, como vocês podem ver no título, é a análise sobre leitura e não especificamente de uma leitura, mas vamos falar de duas leituras que compõem a Crônica do Matador do Rei. A Crônica do Matador do Rei consiste em 3 livros e, portanto, uma trilogia, porém o terceiro livro ainda não foi lançado, ele está em processo de ser lançado. Estamos esperando esse livro aí tem mais de 10 anos. Então tá todo mundo meio ansioso. Bom, eu dividi essa análise aí por tópicos para ficar uma análise mais sistemática. E primeiro a gente vai falar da cronologia da história, que é um aspecto interessante do ponto de vista gramático, porque tem duas histórias correndo no mesmo livro. Uma se passa no presente e a outra se passa no passado. O início do livro acontece lá na pousada Marco do Percurso, uma hospedaria de propriedade de Cote. E nessa hospedaria, Cote, que é o personagem principal, diz para o cronista, que é um escrivão, que ele vai contar a sua história, vai contar a história da sua vida, história do seu passado. E o cronista, o escrivão, vai passar tudo para o papel e registrar tudo certinho. Por isso existem duas narrativas. Uma primeira história que se passa no presente, que é: cronista, vou contar uma história para você. E a segunda narrativa, que acontece no passado, quando eu era um espermatozoide no útero da minha mãe. Cote conta a sua história em 3 dias. Então, o primeiro dia corresponde ao primeiro livro, contando a história do passado de Cote. O segundo dia corresponde ao segundo livro. E a terceira parte a gente ainda não sabe, né? Porque está em processo de ser lançado. Mas é o terceiro dia contando a história. Então ele leva 3 dias para contar a história, sendo que cada dia é um livro. O primeiro livro é O Nome do Vento. O segundo livro é O Temor do Sábio e o terceiro livro, até que se sabe, é As Portas de Pedra. O segundo tópico a ser analisado do ponto de vista do personagem. Quando a gente fala de personagem, a gente está falando principalmente do Cote. Afinal de contas, é o Cote que conta a história do seu passado. E no seu passado ele se chamava Quote. Cote e Quote são pessoas diferentes, personalidades diferentes, mas que habitam o mesmo corpo. Cote se refere ao estado atual do personagem e Quote se refere a um estado passado do personagem, quando ele era fodão. Então, o primeiro, Cote, é simplesmente um ser frágil, mortal, um simples dono de uma hospedaria. E o segundo, que é o Quote, que viveu no passado, é um ser poderoso, brilhante, astuto. Por isso, o grande mistério dessa história, na minha opinião, é como que Quote, um poderoso mago, um brilhante músico, um estudante de muita fibra, um guerreiro, uma lenda, uma pessoa lendária, se transformou simplesmente em Cote, o dono de uma hospedaria. Terceiro aspecto, a história propriamente dita. Cote, em toda a sua infância, fez parte de uma trupe, a trupe do Zedenahu. Uma trupe é como se fosse um grupo de artistas que faz um tipo circo. A arte mais presente nesses artistas era a música, então eles eram especialistas em música. E é importante falar que na trupe do Zedenahu estavam todos os familiares de Quote: pai, mãe, tio, cachorro, pato, galinha e gavião. Dentro dessa trupe também tem um personagem chamado Abenti, ou simplesmente Ben. Abenti! Ben também fez parte da infância de Quote e foi o principal responsável por levar Quote aos estudos, por introduzi-lo ao mundo acadêmico e mostrar aí a parte de química, de biologia e da própria magia. Ben também foi uma das maiores motivações para que Quote fosse procurar uma faculdade, uma universidade. Mas, em determinado momento, Quote se separa da sua família. Cada um segue um caminho diferente. E então ele passa uns perrengues bem lascado, vive na margem da pobreza como um mendigo e, depois de muito custo, ele consegue entrar na universidade. Então, fechamos o primeiro livro, que é a história do Quote em sua infância, seus problemas após a separação familiar e seu ingresso na universidade, bem como suas primeiras aventuras dentro do mundo acadêmico. O segundo livro é O Temor do Sábio. Na minha opinião, O Temor do Sábio é... O segundo livro corresponde ao segundo dia do Cote contando a história de Quote, o seu próprio passado. Nesse segundo dia, nós vamos descobrir muito mais sobre Quote e quem realmente ele é, o que fez
Quoth ser uma lenda. Eu achei que no segundo livro o Quoth passou por um amadurecimento muito grande, muito abrupto e muito profundo. De verdade, o segundo livro é de tirar o fôlego. E é uma história, cara, que ela começa meio chata. Você fala, qual que é a desse cara, né, mano? Daí no primeiro livro, O Nome do Vento, você fica meio, né, tá, tô lendo aqui, beleza, e aí, cadê o sal? Lá pro meio do segundo livro, O Temor do Sábio, todo esse pacote que você enfrentou antes da metade do segundo livro se torna tão perfeito com a simbiose da história, e aí você fica lendo. O único problema é que pouquíssimos mistérios do primeiro livro foram sanados no segundo livro, que na verdade veio só para introduzir muito mais mistérios a toda essa dramática história. Por isso o autor, que é o Patrick Rothfuss, o autor, ele tem sido tão criticado por toda essa demora, porque está todo mundo cheio de dúvidas sobre quem é Quoth, por que ele serve, qual é o seu objetivo na Terra. Não perca, hoje no Domingo Espetacular. Ou seja, o autor fez uma história maravilhosa, perfeita, que você fica vidrado, mas ainda não tem um desfecho. E você está cheio de mistérios na cabeça e não consegue resolver nenhum. Inclusive, para quem lê o livro, depois vai ter lá um monte de teorias, um monte de conspirações de quem são os Chandrianos, e nós vamos falar disso. Quarto aspecto, qual que é a magia do livro? Claro, como eu falei, o Quoth, ele aprende a magia na universidade e é um livro que se passa com uma temática meio medieval, de espadas, machados e magia. A magia do livro é chamada de simpatia. Na minha opinião, a simpatia tem até uma certa plausibilidade. É como se eu tivesse uma moeda e um pedaço de metal, e pela semelhança desses objetos eu consigo controlar ou um ou outro, baseado no que eu tenho nas minhas mãos. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro que explica mais ou menos o que é a simpatia. A lei da simpatia é uma das partes mais básicas da magia. Ela afirma que quanto mais semelhantes são dois objetos, maior é a sua conexão por afinidade. Quanto maior a conexão, maior a facilidade com que eles se influenciam mutuamente. O Nome do Vento, capítulo 11, a conexão do ferro. Então, é possível a gente controlar as chamas de uma lareira se a gente tiver um pedaço de brasa dessa lareira na nossa mão. Também é possível direcionar uma parte da nossa energia corporal ou extrair energia de algum local para colocar essa energia em algum outro material. Por exemplo, da mesma forma que eu consegui controlar da mesma forma como eu consegui controlar a lareira com um pedaço de brasa, eu posso pegar esse fogo que está na lareira e usá-lo para aquecer uma água num outro local totalmente diferente de onde está a lareira. Então, dependendo do seu nível de domínio da simpatia, você pode usar a energia que você usar para aquecer a água, para, por exemplo, produzir fogo. Assim, será que dá para pôr um fogo aqui na minha mão? Também há uma outra forma de magia chamada de nomeação. Essa parada de nomeação é mais ou menos, eu sei o nome do negócio, então eu tenho poder e influência sobre esse negócio que eu sei o nome. Resumindo, quando se sabe o nome verdadeiro de alguma coisa, a gente consegue influenciar e ter poder sobre essa coisa. Reparem que eu falei o nome verdadeiro, e para a gente saber o nome verdadeiro das coisas, é necessário muito estudo e dedicação. Por isso que lá na Universidade do Quoth, apenas alguns mestres e professores têm domínio da nomeação. Como o próprio nome do primeiro livro diz, Quoth tem um certo domínio e afinidade com o vento. Ele sabe o nome do vento, mas ele ainda não aprendeu a dominá-lo. Então, ao longo das duas histórias, nós vamos vendo o Quoth se aproximando cada vez mais desse poder que é a dominação. Quinto aspecto do livro, quem é o vilão? No decorrer da história, a gente se depara com o Chandriano. Chandrianos são 7 seres extremamente sombrios e poderosos, que são praticamente sobrenaturais, como se fossem demônios. Eles exterminam qualquer um que comece a falar seu nome em vão. Quem falou demais, Chandriano aparece. Quoth tem como seu maior objetivo descobrir qual é a sua missão e sua relação com o Chandriano. Descobrir então a sua verdade. Qual é a verdade do Chandriano?
quais são as suas motivações e objetivos. Talvez esse seja um dos fatos geradores de toda a história. Eu achei o Chandriano muito parecido com o Nazgûl, Zinval, do Senhor dos Anéis. Bom, é aquele 7 bicho encapetado que aparece quando o Frodo coloca o anel. Bom, vamos lá para as dicas de como ler essa história com mais dinâmica e mais sabor. Pesquisem, primeiro de tudo, um mapa de onde se passa a história. Vou tentar deixar ele aqui, ou em qualquer lugar aí. Outra coisa, procurem uma música bem bacana para vocês ouvirem enquanto leem, porque eu tive uma experiência maravilhosa ouvindo determinadas músicas, principalmente as músicas que são usadas no jogo The Witcher, e algumas músicas de cunho medieval e nórdico. Enfim, a Crônica do Matador do Rei foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Talvez eu nunca leia livros tão bons quanto os que eu li na Crônica do Matador do Rei. Vamos seguir ansiosos aí pelo terceiro livro. Eu espero que vocês realmente leiam, porque é uma leitura que, além de te entreter, funciona como uma terapia, traz trechos maravilhosos e histórias incríveis que você não vai achar em lugar nenhum. E olha, se está demorando tanto para sair o terceiro livro, deve ser porque a história vai ser bem legal. E claro, ao longo desses 2 livros foram criados muitos mistérios. Realmente é muito cativante, eu espero que você leia. E além de tudo, eu espero que eu tenha ajudado.